Fala pessoal, e aí? Como é que estão? Tudo bem? Todo mundo tranquilo? Tudo em ordem? Vamos à luta, gente. Vamos seguir nossos estudos aqui. Falaremos hoje. Hoje a gente vai dar início aos estudos sobre os crimes patrimoniais, os crimes contra o patrimônio, os crimes que atingem o patrimônio das suas vítimas. Vamos dar uma olhadinha nessas condutas criminosas, nessas infrações penais. Então, olha só, antes da gente entrar especificamente em cada infração penal, nós temos todas essas aqui, ó. Os crimes contra o patrimônio podem ser assim subdivididos. Nós temos o crime de furto, o crime de roubo e de extorsão, os crimes de usurpação, de dano, de apropriação indébita. Depois nós temos o estelionato e outras fraudes e o crime de receptação. Então começa no artigo 155, aqui com o furto, e vai até o artigo 180A, se eu não me engano, que diz respeito à receptação de semovente. Comecemos pelo começo, então vamos falar primeiro sobre o crime de furto. O crime de furto é um crime bem importante, tá? No que diz respeito ao OAB, no que diz respeito a concursos públicos, no que diz respeito à prática. É importante que a gente tenha conhecimento sobre as principais disposições do crime de furto, que é capitulado no artigo 155 do Código Penal. Então, olha só, crime de furto. O que é furtar alguma coisa? Furtar alguma coisa é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, se, por exemplo, algum de vocês, estamos numa sala de aula normal, presencial, e algum de vocês deixa o telefone em cima da mesa. Se eu pego esse telefone, enquanto vocês vão no banheiro, alguém vai no banheiro, está no intervalo, eu pego esse telefone e coloco no bolso. Eu subtraí para mim, eu quero usar aquele telefone, um iPhone 10 Plus Max, que eu não conheço, quero ter esse telefone. E esse telefone é uma coisa alheia móvel. Então, no momento em que eu pego o telefone de vocês para usar, ou para vender, seja o que for, mas no momento em que eu pego para mim aquele telefone, eu cometi o crime de furto. Primeira informação relevante aqui. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a consumação do furto não exige o que se chama de posse mansa e pacífica. Eu não preciso ficar com o telefone muito tempo, meses, semanas, dias, na minha casa para que o furto esteja consumado. Basta que haja a inversão da posse do bem. Então, peguei o bem para mim, vocês não perceberam, ele já estava em meu poder, isso é suficiente para consumar o furto, tá? Então, no momento em que eu pego o telefone para mim, eu adimpli, eu consumei o crime de furto, artigo 155, eu subtraí para mim uma coisa alheia móvel, beleza? Crime de furto possui apenamento de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Isso significa que ele não é uma infração de menor potencial ofensivo, porque a infração de menor potencial ofensivo são aquelas com pena não superior a 2 anos, então ele tem a pena máxima, né, não superior a 2 anos. A pena máxima dele aqui é 4 anos, portanto, não será julgado pelo juizado especial criminal, furto simples. Por outro lado, furto simples cometido sem violência em grave ameaça, óbvio, né? Furto é sem violência em grave ameaça. Quando há violência ou grave ameaça é o roubo, possui a pena mínima de 1 ano, possibilitando, eventualmente, a suspensão condicional do processo, se todos os requisitos estiverem preenchidos, tá? Então, aqui, ó, trata-se de um crime contra a propriedade, mas entende-se que o tipo penal tutela não só a propriedade, mas também a posse, por exemplo, qualquer espécie de dominação sobre o bem, aqui distinguindo as categorias do direito civil. Se eu tenho um bem que eu estou possuindo, mas que eu não tenho propriedade, esse bem pode ser objeto de furto. Não há nenhum problema em relação a isso, tá? Outra consideração relevante é que é possível a subtração de um cadáver. Eu posso subtrair um cadáver caso esse cadáver pertença, por exemplo, a uma faculdade de medicina, caso esse cadáver seja utilizado para fins de estudo, ou seja, uma propriedade de alguém, de uma instituição, é possível sim que eu o subtraia. Mas eu tenho que ter a intenção, né, de cometer um crime de furto. E, justamente no sentido da intenção, a consumação do crime de furto exige o dolo de se apoderar da coisa.
Por que que isso é importante? Aqui é uma questão bem relevante, ó, para a gente aprender a distinguir o que que é o tal do furto de uso. Então, o dolo é a intenção de me apoderar da coisa. No exemplo que a gente falou do telefone, se eu peguei o telefone de vocês para ficar para mim, ou para vender, ou para passar para um terceiro, para dar para minha esposa, alguma coisa nesse sentido, eu teria cometido o crime de furto. Agora, se eu peguei o telefone e eu queria só fazer uma ligação e eu ia devolver, não, não temos aí o crime de furto, porque o furto, para que ele se consume, se exige o dolo de se apoderar da coisa. Se a intenção for simplesmente usar, eu pego um carro para dar uma volta, isso já caiu na OAB, pego o carro, eu só quero dar uma volta e aí eu encho o tanque e devolvo no mesmo lugar que eu peguei. Nós não podemos dizer que esteve consumado o crime de furto, porque a intenção não era se apoderar da coisa, era simplesmente utilizar. E o furto de uso, esse entre aspas, né, furto de uso, não é considerado propriamente o crime de furto do artigo 155. Pode ser eventualmente alguma outra infração penal, mas não o furto, tá? Beleza? Vamos adiante, galera. Ó, a depender do valor do bem subtraído e de outras circunstâncias do caso concreto, pode-se reconhecer o princípio da insignificância ou da bagatela, que afasta, nós sabemos, né, a tipicidade material da conduta. Qual é o valor máximo para a aplicação do princípio da insignificância? Não existe, tá, gente? Não tem um valor absoluto, preciso, concreto para a aplicação, para a incidência do princípio da insignificância. Mas o que é levado em consideração para reconhecimento ou não desse princípio? Uma série de fatores, uma série de circunstâncias, como, por exemplo, o próprio valor do bem, se o réu é reincidente ou é primário, se o furto foi tentado ou consumado, se o furto é simples ou é qualificado, a capacidade econômica da vítima, uma série de circunstâncias são avaliadas para verificar se houve efetiva lesão ao bem jurídico ou não, ou se não, ou se a conduta ela é atípica materialmente, ela não ocasionou um dano, uma lesão ao bem jurídico e por isso pode ser reconhecido o princípio da insignificância. Então não tem aqui regra específica, critérios objetivos, mas é necessário que se verifique a mínima ofensividade da conduta, a ausência de lesão ao bem jurídico, o reduzido grau de reprovabilidade social da conduta e a inexpressiva lesão, a inexpressiva potencialidade lesiva do fato. São circunstâncias que devem ser verificadas sempre no caso concreto, tá? No que diz respeito ao momento da consumação, a gente viu aqui, tanto o STF quanto o STJ entendem que o furto se consuma quando há a inversão da posse, mesmo que por curto espaço de tempo. Então, peguei o celular de vocês, saí da faculdade, entrei no meu carro, quando eu estava chegando em casa, a polícia me prende, porque alguém viu que fui eu que peguei. O crime foi consumado, de acordo com a orientação da STF e da STJ. Por mais que eu não tenha conseguido usar o bem, não tenha conseguido verificar as funcionalidades do telefone, fazer ligações, mandar mensagens, botar meu chip, ainda assim houve a inversão da posse, o que consuma a infração penal. Galera, que mais? A existência de sistema de vigilância ou monitoramento não caracteriza crime possível. Durante algum tempo, se tentou trabalhar com essa tese de que a existência, por exemplo, lá na Renner, na CIA, tem aqueles sistemas de vigilância e aqueles sistemas de alarme. Então dizia que o sujeito não conseguiria sair da loja sem que o alarme disparasse. Então aquele sistema de vigilância, aquele sistema de segurança inviabilizaria a consumação do delito. Súmula do STJ, Tribunal Superior, já determinou que essa tese não deve ser acolhida. Eles dizem, ó, na súmula 567, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Então, mesmo você esteja num ambiente vigiado, com monitoramento eletrônico, com sistema de vigilância, isso por si só não impede que você cometa infração penal, isso não outorga a incidência do crime impossível, do instituto do crime impossível no caso concreto. Beleza? Adiante.
Depois, gente, ó, nós vimos as disposições referentes ao caput, ali, ao furto simples, mas temos uma série de outras disposições nos parágrafos do artigo 155. Então, primeiro, a majorante, existe uma majorante aqui no crime de furto, no parágrafo 1º, que a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido, praticado durante o repouso noturno. Então, aqui, se a infração penal, o crime de furto, for cometido durante a noite, durante o que a lei chamou aqui de repouso noturno, a pena aumenta de 1/3. Se a pena aumenta de 1/3, nós estamos diante de uma majorante ou de uma causa especial de aumento de pena. E um detalhe aqui para a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que essa majorante se aplica mesmo que a casa não esteja habitada ou mesmo que seja um estabelecimento comercial. Então, por isso que eu botei aquelas aspas ali no repouso noturno. Na verdade, é uma espécie de período noturno, porque mesmo que não tenha ninguém repousando no interior da residência, ou mesmo que seja um estabelecimento comercial, há segmento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que entende que ainda assim se aplica a majorante, tá? Ainda assim se aumenta a pena. Depois nós temos o furto privilegiado, 155, parágrafo 2º, inclusive o nosso querido amigo José Codan já tinha colocado ali no nosso grupo essa disposição, nós já conversamos um pouquinho sobre ela. O furto privilegiado do parágrafo 2º, ele já caiu algumas vezes na prova da OAB, tanto na primeira quanto na segunda fase, é uma disposição relevante, e ela diz o quê? Ela diz que se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então, isso costuma cair na segunda fase, quando eles nos dão várias informações sobre o valor do bem, nos dão várias informações sobre a primariedade do sujeito, e a gente tem que reunir essas informações e chegar à conclusão de que é possível pleitear a incidência do parágrafo 2º, numa apelação ou em memoriais. Então, eles dizem, fulaninho de tal, que nunca teve qualquer envolvimento criminal, furtou um pacote de massa. E aí nos intimam para apresentar memoriais. Aí a gente tem que saber que nos memoriais a gente deve pedir como tese alternativa, claro, a gente pede absolvição, eventualmente nulidade, mas pede como tese alternativa, na eventualidade de condenação, a incidência do artigo 155, parágrafo 2º, para que a pena seja substituída, a pena privativa de liberdade seja substituída por multa. Ou seja ela reduzida em 2/3, ou ainda em 1/3. Beleza? Então a gente vai fazendo os pedidos de acordo com o nosso interesse. A gente pede primeiro o mais importante, depois a gente vai diminuindo. A gente vai autorizando também, requerendo, melhor dizendo, né, a incidência do Instituto, mas não da forma como a gente mais quer. Então, primeiro a gente faz o pedido mais importante, substitui toda a pena por multa, se você não considerar conveniente, reduz em 2/3, se não, reduz em 1/3. Beleza? Súmula 511 do STJ diz que é possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Para o STJ, a única qualificadora de ordem objetiva no furto, subjetiva no furto, melhor dizendo, é o abuso de confiança. Então, galera, o que diz isso aqui? Temos no furto também, a gente vai ver em seguida, algumas hipóteses de furto qualificado. O STJ está nos dizendo que é possível a incidência do furto privilegiado qualificado, do furto qualificado privilegiado, quando estiverem presentes os requisitos da primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e quando a qualificadora for de ordem objetiva. O que é uma qualificadora de ordem objetiva? É quando ela está relacionada às circunstâncias do fato, ao modo de cometimento do fato, é algo objetivo. Subjetivo é quando está mais relacionado à intenção do agente, ou às circunstâncias vinculadas ao intento do agente. Aqui, para o STJ, atualmente,
a única qualificadora de ordem subjetiva é a de abuso de confiança. Então, essa impediria o reconhecimento do furto privilegiado, mas nas outras seria autorizado de acordo com a súmula 511, tá? Vamos dar uma olhadinha quais são as qualificadoras em seguida. O furto de energia elétrica está expressamente previsto no parágrafo 3º do artigo 155, equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então, aqui é importante, ó, galera, isso hoje já é bastante conhecido, já é lugar comum, mas durante muito tempo foi objeto de bastante discussão. É possível furto de energia elétrica. Então, o cara que faz um gato na energia elétrica, ele está cometendo o crime de furto, por expressa disposição do artigo 155, parágrafo 3º, tá? Equipara-se a coisa móvel, ou seja, ele está furtando uma coisa móvel alheia à energia elétrica, ou qualquer outra que tenha valor econômico, tá bem? Então, é possível, sim, furto de energia elétrica. O gato, ele é furto. E aqui as nossas formas qualificadas do crime de furto. Ó, parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos, bem mais alta, então, né? Extrapola aqui a possibilidade de suspensão condicional do processo, que é autorizada nos casos de pena mínima de 1 ano, até 1 ano, e multa se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Então, por exemplo, eu quebro um cadeado para subtrair algo que está dentro de um armário, ou eu quebro o vidro do carro para subtrair algo que está em cima do banco. Então, houve aqui uma destruição ou rompimento de um obstáculo para que eu pudesse subtrair a coisa. Inciso 2º. Agora a nossa qualificadora de ordem subjetiva. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Um exemplo, empregada doméstica que possui a confiança dos patrões, então ela tem a confiança daquelas pessoas, né, para estar dentro da residência, ou o sujeito se veste de instalador de TV a cabo para ingressar na residência e subtrair pertences, aqui temos uma espécie de fraude, ou quando o sujeito escala um muro muito alto, escalada, quando o batedor de carteira habilidoso furta sem ser percebido, nesse caso nós temos a destreza, tá? Então, aqui alguns exemplos de incidência do inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 155. O emprego de chave falsa, o exemplo, a cópia da chave verdadeira obtida sem autorização do dono, isso pode ser uma chave falsa, ou uma chave diversa da verdadeira, mas alterada para abrir a fechadura, ou ainda qualquer objeto capaz de abrir uma fechadura, tá? Beleza? E inciso 4º, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, havendo concurso de agentes, é possível que esse concurso de agentes qualifique o nosso furto. Se, por exemplo, um distrai a pessoa enquanto o outro subtrai o pertence, nós temos aí um furto qualificado pelo concurso de 2 pessoas. Nesse caso, enquanto um distrai e o outro furta, quem subtrai e o outro subtrai o pertence, quem subtrai o pertence é o autor do fato, quem distrai é o partícipe do fato, tá? Beleza? Vamos adiante. Parágrafo 4º. Houve, agora não me lembro se foi 2019 ou 2018, mas significativas modificações no crime de furto e no crime de roubo que aumentaram a pena e inseriram algumas formas qualificadas, tá? Então, seguindo aqui nas nossas formas qualificadas, parágrafo 4º estabelece que a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, olhem como é alta a pena, se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. O que o legislador tentou combater com a inserção dessa qualificadora? Aqueles furtos de caixa eletrônico, os caras botavam explosivo para explodir os caixas eletrônicos, essa conduta agora possui uma pena bem mais alta, né, do que o furto simples e do que o furto qualificado anteriormente existente, que ainda existe, né, mas que que era positivado antes do parágrafo 4º no parágrafo 4º simples. Parágrafo 5º, a pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Um detalhe aqui, galera.
Se o veículo não for levado para o exterior, o agente deverá responder por furto simples. Então, olha só, a pena é de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Isso já caiu na prova da OAB e serviu esse argumento aqui de baixo serviu como tese, tá? Então, pode ser que eventualmente a jurisprudência divirja em algum ponto, pode ser que haja divergência de jurisprudência nesse ponto, mas é importante a gente saber que pode haver essa argumentação, tá? Se o veículo não saiu do estado, não saiu do exterior, apesar da intenção do agente, foi parado antes da fronteira do estado ou da fronteira do país, a gente tem essa tese defensiva aqui, tá? Parágrafo 6º, a pena de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Então, aqui é o furto é o objeto. Ó, pena bem mais alta também do que a do furto simples, 2 a 5 anos. Se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Se eu vou subtrair, então, gado ou qualquer semovente domesticável de produção, porco, sei lá, qualquer coisa que se enquadra nesse conceito, eu tenho essa forma qualificada. Parágrafo 7º, a pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então, também aqui uma pena bem alta, igual à pena do parágrafo 4º-A, quando a subtração for de explosivo ou acessório que possibilite a fabricagem, montagem ou emprego de explosivos, substâncias explosivas. Beleza, galera? Vamos ver agora rapidinho aqui o furto de coisa comum. Essa figura penal não é tão conhecida, tão utilizada, tão relevante, mas é importante a gente ter conhecimento dela, tá? Artigo 156 do Código Penal. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Então, se, por exemplo, se eu e meu sócio temos lá um valor que está depositado não, mas que está dentro em algum lugar, dentro de uma gaveta, e eu pego esse valor para mim, todo para mim, eu incido na figura do artigo 156 do Código Penal. Subtrair o condômino, coerdeiro ou o sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Essa é uma ação penal de natureza pública condicionada à representação, ou seja, para que ela tenha andamento, para que ela seja levada adiante, é necessário que a vítima represente. E o parágrafo 2º estabelece que não é punível a subtração do agente, não é punível a subtração de coisa comum fungível cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Como assim? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Primeiro, coisa fungível é aquela que pode ser substituída por outra da mesma espécie, como, por exemplo, dinheiro. Agora, um exemplo para a gente verificar a incidência dessa isenção de responsabilidade penal, só para a gente entender, tá? 3 pessoas são condôminas em uma parcela de dinheiro no valor de R$120 mil, possuindo cotas iguais a de 40 mil cada um. Se um dos condôminos furta 25 mil, não há crime, pois a coisa é fungível, ou seja, é dinheiro, é substituível, e não excedeu a cota parte, que era, no caso, de 40 mil. Para que houvesse a incidência dessa figura penal do artigo 156, seria necessária a subtração de mais de 40 mil reais, 40.100, 41 mil, aí sim nós poderíamos estar diante do artigo 156 do Código Penal. Beleza, galera? Pessoal, vamos ficar por aqui nessa primeira parte. Em seguida, a gente volta para falar sobre o crime de roubo, beleza? Beijo no coração. Já já voltamos.